Passemos agora a um estudo da operação do princípio do plano mental. Muitos fatos interessantes estão à espera de um exame desses. Capítulo 14. O gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram a tendência moderna do pensamento sobre os fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da mente dual que se tem manifestado tão fortemente nos 10 ou 15 últimos anos e que tem dado origem a diversas teorias plausíveis acerca da natureza e constituição dessas duas mentes. O falecido Thompson J. Hudson adquiriu grande popularidade em 1893, quando propôs sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram praticamente a mesma atenção com as teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e positiva, etc, etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio subjacente da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética se vê forçado a rir quando lê e ouve qualquer coisa sobre todas essas novas teorias acerca da dualidade da mente. Cada escola aderindo incisivamente à sua própria teoria favorita e reivindicando ter descoberto a verdade. O estudante se reporta às páginas da história oculta e, nas origens longínquas dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E, aprofundando seu exame, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento do fenômeno da mente dual e dele deu conta pela teoria do gênero mental. Essa ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa e etc. O princípio feminino da mente corresponde à mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva e etc. Sem dúvida, os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos atribuídos a seus dois aspectos respectivos, porque muitas teorias e afirmações são bastante improváveis e incapazes de resistir ao teste da experiência e da demonstração. Assinalamos as fases de concordância simplesmente com o objetivo de ajudar o estudante a assimilar seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes Hudson encontraram, no princípio do segundo capítulo sobre a lei dos fenômenos psíquicos, a proposição de que o jargão místico da filosofia hermética expõe a mesma ideia geral, isto é, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson tivesse empenhado mais tempo e energia para decifrar um pouco do jargão místico da filosofia hermética, é possível que tivesse recebido muito mais luz sobre o tema da mente dual. Mas então, talvez sua obra mais interessante poderia não ter sido escrita. Vejamos agora o que os preceitos herméticos nos têm a dizer sobre o gênero mental. Para instruir seus discípulos sobre esse tema, os mestres herméticos fazem-nos examinar a conexão entre sua consciência e seu ego. Eles aprendem a dirigir sua atenção para a morada do eu situada no interior de cada ser. Cada estudante é levado a ver que sua consciência lhe faz,
Primeiro, uma apresentação da existência do seu ser, o que se manifesta na afirmação "eu sou". A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse "eu sou" pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunção, podem ser separados na consciência. Ainda que à primeira vista só pareça existir um eu, um exame mais cuidadoso e profundo mostra que existe um eu e um mim. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e sua natureza, e um exame desta e dos fenômenos que dela procedem poderá lançar luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Permita-nos, o leitor, considerar inicialmente o mim, que em geral será confundido com o eu pelo estudante enquanto ele não levar sua pesquisa às profundezas de sua consciência. Um homem pensa em seu eu, em seu aspecto de mim, como algo formado por certos sentimentos, preferências, aversões, hábitos, ligações peculiares, características e etc., que contribuem para a formação de sua personalidade, ou o eu conhecido a si próprio e aos demais. Ele sabe que esses sentimentos e emoções mudam, nascem e morrem e estão sujeitos aos princípios do ritmo e da polaridade, que o levam de um sentimento extremo a outro. Ele também pensa que o eu nada mais é que certo conhecimento reunido em sua mente e que, desse modo, é parte dele mesmo. Tal é o eu de um homem. Porém, estamos expondo nossas ideias com muita pressa. Podemos dizer que o mim de muitos homens consiste de sua constância corporal. Eles praticamente habitam esses domínios. Muitos homens chegam ao ponto de considerar seu vestuário como parte do seu mim e, na verdade, parecem considerá-lo como uma extensão de si mesmos. Um autor dotado de viés humorístico afirmou que os homens se compõem de 3 partes: alma, corpo e indumentária. Essas pessoas demasiado apegadas à indumentária perderiam sua personalidade se fossem desnudas por selvagens depois de um naufrágio. Porém, mesmo aqueles que não são tão fortemente apegados à ideia do vestuário pessoal afirmam, sem relutar, que a consciência de seu corpo é seu mim. Não concebem um mim independente do corpo. Sua mente lhes parece ser praticamente algo que pertence a seu corpo, o que é verdadeiro em muitos casos. Porém, à medida que o homem sobe na escala da consciência, ele consegue desenredar seu mim de sua ideia do corpo, sobre o qual é capaz de pensar como pertencente à sua parte mental. Contudo, mesmo nesse momento, ele estará muito apto a identificar totalmente o mim com os estados mentais, as emoções e etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte de sua mentalidade e existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ainda ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados interiores de sentimentos por um esforço da vontade e que pode, do mesmo modo, produzir sentimentos ou estados de uma natureza totalmente contrária e, contudo, dar-se-á conta de que o que existe é o mesmo mim. E assim, passado algum tempo, ele será capaz de deixar de lado esses vários estados mentais,
as emoções, os hábitos, as qualidades, as características e outras coisas mentais que lhe pertencem. É capaz de deixá-las de lado em uma coleção de curiosidades, embaraços e estorvos, bem como de pertences de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os que não atingiram esse nível podem ver, em imaginação, como o processo pode ser realizado. Depois que o processo de deixar de lado foi executado, o estudante terá o domínio consciente de um ser, que pode ser considerado em seus dois aspectos de eu e de mim. O mim será percebido como uma coisa mental, em que pensamentos, ideias, emoções, sensações e outros estados mentais são produzidos. Pode ser considerado como núcleo mental, como o chamavam os antigos, capaz de gerar rebentos mentais. Manifesta-se a consciência como um mim dotado de poderes latentes de criação e geração de progênies mentais das mais diversas naturezas. Sente-se que suas forças de energia criadora são enormes. Contudo, parece ser consciente de que deve receber alguma forma de energia, quer de seu eu acompanhante, quer de algum outro eu, antes de conseguir trazer à existência suas criações mentais. Essa consciência traz consigo a consciência de uma enorme capacidade para operação mental e habilidade criativa. O estudante, porém, não demora a descobrir que isso não é tudo o que ele encontra em sua consciência interior. Percebe que existe ali um algo mental que é capaz de querer que o mim atue em consonâncias em certas linhas criativas e que também é capaz de colocar-se à parte e testemunhar a criação mental.